Então, bom dia a todos novamente. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos começar com uma revisão do que a gente viu na aula passada, de trabalho da força-peso, e depois veremos o trabalho da força elástica. Belice, tu pode falar o nome do teu canal de novo? Para a galera que quer assistir essas aulas que eu gravo e boto no canal, né? Ficou com dúvida em alguma coisa? Quer rever de novo uma questão? Não quer esperar até semana que vem para tirar dúvida? Se quiser esperar até semana que vem, tudo bem. Mas, se quer tirar alguma dúvida, quer estudar para avaliação, quer rever alguma coisa, bota lá no YouTube MT Óbvio, muito óbvio, que tem todas as aulas separadas por primeiro, segundo e terceiro ano. Então, você clica lá na playlist e dentro da playlist tem primeiro, segundo e terceiro ano. Aí você pode rever alguma aula do primeiro ano que você tenha ficado com dúvida. Lembrando que essas aulas, elas são como um reforço. Ela não retira a sua obrigação de assistir todas as aulas ao vivo, tá? Elas são para reforço, tá certo? Então vamos lá. Essa questão 9 eu fiz na aula passada. Mas como eu fiz muito rapidinho, porque o tempo estava acabando, eu vou refazê-la aqui de novo, para poder relembrar sobre o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, ele é dado por mais ou menos peso vezes H. Mais ou menos. Quem lembra quando ele vai ser mais, quando ele vai ser menos? Quando um objeto está descendo e quando o objeto está subindo. E aí, ele vai ser mais ou menos? Se um objeto desce, o trabalho da força-peso vai ser positivo ou negativo? Isso mesmo, Bruno, parabéns. Ele é positivo quando desce, porque ele está a favor do movimento, então o trabalho ele é classificado como motor. E ele é negativo quando sobe, porque o peso está contra o movimento. Então ele é classificado como resistente. Tá? Então, lembrar aí? Isso, Kaline, isso mesmo. Então, quando desce, está a favor do movimento. O trabalho da força-peso é motor, que a força-peso aponta para baixo e o movimento é para baixo. Quando sobe, ele é contra o movimento, porque o movimento está indo para cima, mas o peso aponta para baixo. Então, o trabalho da força-peso é negativo. Então, nessa questão 9 que eu fiz na aula passada, que eu vou refazer aqui de novo para começar a aula bem rapidinho, ela fala que a massa é 700 gramas. A gente sabe que de gramas para quilogramas divide por mil, como a gente fez na aula passada. Aí dá 0,7. E ele subiu até uma altura de 500 centímetros. 500 centímetros, a gente sabe que tem que dividir por 100, que fica uma altura de 5 metros. Então, eu tenho aqui um objeto, o peso aponta para baixo, né? Mas teve alguma força que fez ele subir. E ele subiu com velocidade constante. Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Lembra que a gente falou na aula passada? Equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico significa dizer que a força que puxa para cima, que é o F, é igual ao mesmo valor da força que puxa para baixo, que é o P. Aí ele pergunta: calcule o trabalho da força-peso e calcule o trabalho da força F. Então, o trabalho da força-peso, eu sei que eu tenho que usar o negativo, né? Por que, Beliz? O trabalho da força-peso, eu tenho que usar negativo, porque o objeto está subindo, ele sobe, e a força-peso aponta para baixo. Então, ele é contra o movimento. E peso, Beliz? Como é que eu calculo o peso? Peso é massa vezes gravidade. A massa é 0,7, a gravidade é 10, então o peso dá 7 newtons. Então é menos 7, a altura que ele subiu foi 5, então o trabalho da força-peso é menos 35. Eu estou fazendo rápido, porque isso aqui eu já fiz na aula passada, tá? Só estou relembrando. E o trabalho da força F, a força F está a favor do movimento, né? Porque ela está para cima e o movimento é para cima. Então, a força F trabalha positivo. Então, é F vezes H. Como a força F é igual ao peso, então fica 7, que é o valor da força F. A altura também é 5. Então, vai ser 35
Positivo. Então, lembre que a força-peso, quando é contra o movimento, o trabalho é negativo. Se perguntasse, ele é classificado como resistente. E a força F, que está a favor do movimento, o trabalho é positivo, ele é classificado como motor. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida nessa questão que foi da aula passada? Não? Lembra? Ok. Vamos lá. Essa questão 10 não foi da aula passada. Essa questão 10 é da aula de hoje. Então, vou fazer ela com bastante calma. Veja se vocês têm dúvida ou não. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Não fica com dúvida. Imagine a seguinte situação. Um operário da construção civil, não entendi por que é resistente. Resistente é um nome que se dá, Kaline, quando o trabalho da força-peso é negativo. Quando o trabalho de qualquer força for negativo, ele é classificado, é um nome, é uma classificação. Ele é classificado como resistente, porque a força está resistindo ao movimento. Quando a força é a favor do movimento, ele é classificado como motor, porque a força está ajudando o movimento. Então, quando ajuda o movimento, é motor. Quando ela está contra o movimento e resiste ao movimento, é classificado como resistente. Na conta, quando é positivo, é motor. Quando é negativo, é resistente. Então, um operário da construção civil precisa carregar um saco de cimento de 50 kg. Então, aqui está o saco de cimento de 50 kg. E ele levanta esse saco de cimento e se desloca por 20 metros. Então, ele vai deslocar esse saco de cimento por 20 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso. Ele quer que a gente calcule o trabalho realizado pela força-peso. E aí, nessa situação da pessoa deslocar esse saco de cimento por 20 metros na horizontal, o trabalho da força-peso vai ser positivo ou negativo? O trabalho da força-peso aí nesse caso vai ser positivo ou negativo? Isso mesmo, vocês não caíram na pegadinha. Parabéns, Breno, parabéns, Mari, Bruno, Guilherme, todos vocês que botaram ao mesmo tempo aí. Nem é positivo, nem é negativo. Por quê, beleza? Porque peso sempre, em 100% dos casos, aponta para baixo. E o deslocamento desse objeto está na horizontal, está para frente. O ângulo foi de 90. E lembre-se que o cosseno de 90 graus, que eu já falei na aula passada, é zero. E quando o cosseno é zero, lembra que a fórmula oficial é P vezes H vezes cosseno do ângulo, que é 90? Então, qualquer peso vezes qualquer altura vezes zero vai dar zero. Eu não preciso fazer essas contas, tá? Eu estou fazendo só porque eu quero, mas eu não preciso. Então, eu já sei que se é na horizontal, a força-peso não realiza trabalho. Ela nem ajuda, nem atrapalha o movimento na horizontal. A força-peso, ela só realiza trabalho quando o movimento é na vertical. Deixa eu botar o slide aqui para vocês, ó. Para quem não lembra. Deixa eu botar o slide aqui para quem não lembra. Lembrando que esses slides estão disponíveis no portal AVA, na parte de material do professor. Então, quem tem dúvida, vai lá, pega os slides, é sempre bom estar estudando. Aqui, ó. A força-peso, ó, quando o movimento é na horizontal, o ângulo é 90, como o cosseno de 90 é zero, ela não realiza trabalho. A força-peso só realiza trabalho na vertical para baixo ou na vertical para cima. Lembrando que quando é vertical para baixo, o trabalho é motor, ele é positivo. Quando é vertical para cima, a força-peso é contra o movimento, então ele é classificado como resistente. O trabalho ele é negativo. Quando uma força forma 90 graus, ele não realiza trabalho, porque o cosseno de 90 é zero. Aí quando você botar aqui zero, zero vezes qualquer coisa, vai dar zero. Então, parabéns a todos vocês que não caíram na pegadinha. Na outra turma, a galera caiu na pegadinha. Alguma dúvida nisso aqui? Que a força-peso não realiza trabalho? Na dinâmica, você ainda pode lembrar que na dinâmica, né? Ainda tem um outro fator que você pode lembrar aqui. Que na horizontal, se eu puxo o caixinho na horizontal, eu tenho o peso na vertical para baixo e tenho a força normal para cima.
Então, se você pensar para lembrar da dinâmica, que foi do assunto passado, ó, eu ainda tenho uma força normal que equilibra a força-peso, né? Então, na dinâmica, a gente sabe que elas não vão ajudar nem atrapalhar no movimento. E no trabalho, que já é um outro assunto, você sabe que ela não realiza trabalho, ela não gasta energia, nem para ajudar, nem para dificultar o movimento, porque o cosseno de 90 é zero, e não existe trabalho quando o cosseno é o de 90, porque o cosseno de 90 é zero, e zero vezes qualquer coisa dá zero. Sejam sinceros, tá bom? Alguma dúvida na questão 10? Sinceridade. Se você não perguntar, eu não tenho como adivinhar no que você está pensando. Se tem dúvida, pergunta. Não fica com vergonha. Não? Então, faça, por favor, a questão 11 sozinhos. Essa eu não vou dar nenhuma dica. Faça a questão 11 sozinhos. Lembrando que trabalho pode ser uma letra grega tal, que é escrita assim. Ela pode ser escrita também assim. Ou, se você quiser, você pode usar o W, que vem do inglês work. Mas não bota T, porque T geralmente é para tempo. Tá? Vai lá, faz a questão 11. Quem já souber, pode colocar o gabarito aí no chat, tá? Mas eu vou esperar mais algumas pessoas falar. Ok, já estou vendo algumas opções. Deixa eu só esperar mais algumas pessoas. Olha, não vai na onda do povo não, viu? Marca o que você achar que realmente é. Não vai na onda do pessoal. Se você achar que é realmente essa que está todo mundo marcando, um monte de gente marcando, tudo bem. Mas se você acha que é uma outra alternativa, vá na sua. Não vá com a galera para depois não se arrepender. A maioria absoluta da turma está marcando D. Poucas pessoas marcando E, mas a maioria absoluta marcando D. Algumas poucas também marcando C. Temos D, C e E. Todo mundo deu tempo de fazer? Temos A também agora. Só não tivemos B, né? Mas a maioria absoluta foi D de dado. B, a gente não teve ninguém. A maioria absoluta foi D de dado, pouquíssimas pessoas na A, na C e na E. Vamos lá. Trabalho da força-peso. Como a gente calcula o trabalho da força-peso? Ele pode ser mais ou menos peso vezes altura. Nesse caso, o peso do objeto C e de qualquer objeto, peso é sempre vertical em direção ao centro do astro. No nosso caso, o astro é o planeta Terra. Então, o peso é sempre vertical para baixo. Todos esses objetos estão descendo. Então, o peso está contra ou a favor do movimento? Em todos os casos, o objeto está descendo. O peso está contra ou a favor do movimento? A favor. Se está a favor, eu vou usar essa fórmula positiva ou negativa? Se está a favor, eu vou usar essa fórmula positiva ou negativa? Exatamente, Guilherme. Exatamente, Eri. Então, positiva, peso vezes altura. Beleza. A questão falou que os três corpos têm massas idênticas a M. Então, a massa de A é igual à massa de B, que é igual à massa de C, e ele chamou todo mundo de M maiúsculo. Se as massas são iguais, você concorda que peso é massa vezes gravidade? Se as massas são iguais, a gravidade não muda, né? Então, o peso de A é igual ao peso de B, que é igual ao peso de C. Todo mundo concorda com isso? Sinceridade. Se as massas são iguais, os pesos obrigatoriamente são iguais. Então, o peso de todo mundo é o mesmo. O peso é o mesmo para todo mundo. A altura. A altura, você concorda comigo que é a mesma para todo mundo? A altura de C, a altura de A e a altura de B são exatamente iguais? Então, se o peso é o mesmo, se a altura é a mesma, tem como essa multiplicação dar valor diferente para os corpos? Não. Eu não sei o valor que vai dar. Vou botar aqui X. Eu não sei o valor que vai dar. Mas vai ser X para o corpo A, vai ser X para o corpo B, vai ser X
o corpo C. Por quê? Porque o peso é o mesmo e a altura é a mesma. Então, parabéns, a maioria da turma realmente acertou. Letra D. Eu fiquei botando aquela pressão para você marcar alguma outra, se você acha que é a outra realmente, para ver as dúvidas, porque senão fica todo mundo marcando a mesma e fica parecendo que todo mundo sabe. A gente sabe que nem todo mundo entende da mesma maneira, né? Então, eu gosto da pluralidade. Eu gosto da diversidade. Senão, nunca saberia que vocês não saberiam essa questão, se ficasse todo mundo marcando a mesma opção. Ô, Belis, mas o caminho que você percorre é diferente do caminho de A e é diferente do caminho de B. Isso, Guilherme, parabéns. O caminho é diferente. Mas, ó, Guilherme lembrou uma coisa excelente. O trabalho da força-peso, ó, lembra da aula passada que eu falei isso? Independe da trajetória. Não depende do caminho. Ó, lembra dessa figura? O caminho da bola 1, da bola 2, da bola 3 foi diferente. Mas a altura de todas foi igual. Então, o trabalho da força-peso não depende do caminho, não depende da trajetória. O trabalho da força-peso depende do peso e da altura. Como o peso foi o mesmo, e a altura também foi a mesma, então o trabalho de todo mundo tem que ser o mesmo. Por isso que o trabalho do força-peso é considerado uma força conservativa? Sim, Breno, mas eu não falei sobre isso ainda. Mas parabéns, você está estudando o assunto, já está lendo o livro provavelmente, ou lendo os slides. Isso vai ser assunto para a aula da semana que vem. Mas sim, Breno, quando uma força ela não depende da trajetória, a gente fala que ela é uma força conservativa. Mas isso vamos falar na semana que vem. Então aqui, ó, só mudaria se a massa de C, a massa de A e a massa de B fossem diferentes. Aí o peso seria diferente e daria um trabalho diferente para cada um, já que as alturas são iguais. Alguma dúvida na questão 11? Sinceridade. Alguma dúvida na questão 11? Isso, Breno, parabéns. Você já está lendo pelo livro adiantando, também está no slide. Então, ó, quem estuda pelo slide também tem isso, ó. Mas não é assunto da aula de hoje, não. Aqui, ó. Quando independe da trajetória, o trabalho tem uma força conservativa. Mas isso não é para a aula de hoje. Isso é para a semana que vem. Vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje. Então, questão 11. Alguma dúvida? Não? Agora entendi? Então, o importante é isso. É entender. Errar não é problema. Todo mundo erra. Até eu, quando resolvi sair lá dos semideuses e vim viver com vocês, pobres mortais, eu errei. Então, isso prova que todo mundo erra. É normal errar, tá? É só a gente se basear no nosso erro para a gente acertar a próxima. Não, mas nunca eu repetiria esse ato insano de sair lá dos céus, de semideus, para vir viver com vocês, pobres mortais, achando que vai ser legal. Não, não é legal. Vamos lá. Trabalho da força elástica. Bom, a força elástica, não sei se vocês lembram da aula que eu expliquei sobre isso. O senhor pode explicar de novo? Eu entrei atrasado. Posso sim, Alana. Deixa eu só apagar. Alana, ele falou que as massas são iguais. Se as massas são iguais, então os pesos são iguais. Porque peso não é massa vezes gravidade. Vamos botar com valor? Porque acho que quando bota com valor vocês entendem melhor. Vamos supor que todas as massas sejam 2 quilogramas. Então, o peso de todo mundo vai ser 2 vezes 10. O peso de todo mundo é 20. Peso sempre aponta para baixo, lembra? Peso sempre aponta para baixo. Nesse caso, como o movimento também é para baixo, o peso está a favor do movimento, então a fórmula dele é a fórmula positiva. Então, o peso de todo mundo é 20. Eu não sei a altura, mas a altura de todo mundo é a mesma. A altura que todo mundo se encontra é a mesma. Eu vou chutar 5 metros. Então, vai ficar 20 vezes 5 para todo mundo. Então, todo mundo teria um trabalho de 100, chutando valores. Tá? Deu para entender agora com valores? É porque o peso de A, o peso de B, o peso de C são iguais e a altura de A é igual à altura de B, que é igual à altura de C. Então, não muda nem o peso, nem a altura. Como o trabalho da força-peso é peso vezes altura, o de todo mundo é o mesmo. Beleza. Bom, a aula de hoje é sobre isso aqui, ó. Trabalho da força elástica. Hoje,
nós veremos somente isso, trabalho da força elástica. A força elástica foi uma força que eu falei lá dentro de classes de força, naquela aula sobre dinâmica. Eu sei que vocês não lembram às vezes, mas força elástica é K vezes X. Vocês lembram o que significa o K e o que significa o X? Primeiro o K. Quem lembra o que significa o K? Quem lembra como é o nome do K? Vou dar uma dica. Começa com C. Isso, Ila. Parabéns. Parabéns. Constante elástica. E o nome do X? Quem lembra o nome do X? Vou dar uma dica. Começa com D. Com D de dado. O nome do X começa com D de dado. Intensidade da força, não. Começa com D de dado. Deformação sofrida. Isso, Breno. Isso, Maria. Parabéns. O X significa deformação. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da fórmula da força elástica. K significa constante elástica, X significa deformação. Ô, Belice, me lembra aí um pouquinho sobre essas coisas, porque assim, né, foi do assunto de dinâmica, tem 5 semanas ou 6 semanas disso, foi 1 mês e meio atrás. Eu não lembro tão bem como os meus colegas. Você pode me lembrar, por favor? Posso. Primeiro, para falar do K. Vamos supor que uma mola tem uma constante de 100 newtons por metro. Newton por metro é a unidade de medida da constante elástica. E uma outra mola, a mola 2, tem uma constante de 300 newtons por metro. Qual das duas molas, A1 ou A2, vocês acham mais fácil de deformar? Qual das duas molas, A1 ou A2, vocês acham mais fácil de deformar? Vocês acham mais fácil deformar A2? Tem certeza? 300 newtons por metro? Olha, para deformar a mola 1, para cada 1 metro que eu puxo ela, eu aplico uma força de 100 newtons. Se eu puxar 2 metros, eu aplico uma força de 200 newtons. Se eu puxar 3 metros, eu aplico uma força de 300 newtons. Vou deformar, não é puxar não, desculpa. Deformar. Agora, a mola 2. Se eu deformar essa mola 2 por 1 metro, eu tenho que aplicar uma força de 300 newtons. Se eu deformar por 2 metros, eu tenho que aplicar uma força de 600 newtons. Se eu deformar por 3 metros, eu tenho que aplicar uma força de 900 newtons. Então, o K, que é a constante elástica, entenda como se fosse o grau de dificuldade de você deformar uma mola. Não precisa pedir perdão, não, gente. Ô, gente, pelo amor de Deus, não pede desculpa, não. Eu quero é isso, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês errem. Porque só assim eu vou saber se vocês estão entendendo ou não, porque eu não estou olhando para o rosto de vocês como na sala de aula, né? Que eu posso olhar para o rosto de cada um e saber se nesse olho está fechado, se está com a cara de dúvida ou não. Aqui, eu só tenho como saber se você se expressa. Se você não falar nada, eu não vou ter como saber. Então, não pede desculpa por errar. Tá? Então, combinado assim, ninguém vai pedir desculpa mais por errar. Errar é humano, errar é normal. Até os semideuses, vocês aprenderam hoje, que também erram. Então, o K, quanto mais alto for o K, mais difícil é para deformar a mola. Lembraram, então, agora? Não vou falar que vocês aprenderam, bora falar que lembrou, porque isso aqui já foi assunto explicar. Então, quanto maior for o K, mais difícil é para deformar a mola. Desculpa, Pupi, desculpa. Essa foi boa, viu? Essa foi boa, Bianca. Ok? Todo mundo lembrou para que serve o K? Todo mundo lembrou para que serve o K? Me digam aí. Quando você compra uma Xuxa de cabelo, que tá novinha, que você dá uma volta na Xuxa, aí depois de muito tempo, você vai dar uma volta. Fica mais fácil ou mais difícil dar uma volta? E aí? Quando a Xuxa tá velha, fica mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Significa então dizer que aquele K, que é a constante elástica da Xuxa, diminuiu. Porque com o tempo que você vai usando o material, a constante elástica do material, apesar do nome ser constante, ele se desgasta. Porque na vida real, nada fica constante para sempre, né? As coisas se desgastam, as coisas acabam. Então nem amor dura para sempre, tá? Mentira essa história que amor dura para sempre, ó. Belis coach para você. Isso é mentira, tá? Tem que se renovar, senão não dura para sempre, não.
Só amor de mãe dura para sempre e olhe lá. E olhe lá, de pai, mãe e olhe lá. Então, tudo se desgasta. Então, se até amor se desgasta, quem dirá a constante elástica? Então, a constante elástica também pode diminuir com o tempo ou aumentar, tá? Ela pode se desgastar. Alguma dúvida ainda com constante elástica? Vixe, foi muitas mensagens, não vou nem ler. Mas eu sei que foi sobre a piada que eu acabei de falar. Então, não vou nem voltar aqui para cima, porque eu sei que foi sobre a piada. Vamos lá. Alguma dúvida sobre constante elástica ainda? Não? X. O que significa o X, Belis? X significa deformação. Vamos supor que a mola, sem deformar, ela tenha 20 centímetros. Aí você puxou ela e ela agora tem 30 centímetros. A minha deformação, que é o X, foi 10 centímetros. Mas cuidado, porque deformação é tamanho. Tamanho não pode ser em centímetros. 10 centímetros significa 0,1 metros. Então, deformação é tamanho. Tamanho se mede em metros. Então, lembrado do que significa o X? Alguma dúvida da força elástica ainda? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. E respondam com sinceridade. A força elástica é uma força constante ou ela é uma força variável? A força elástica é uma força constante ou ela é uma força variável? Variável, isso mesmo. Parabéns, parabéns. Então, ó, se você puxa a mola com a força de 20 newtons para a direita, a força elástica vai ser 20 newtons para a esquerda. Porque lembra que a força elástica ela é chamada de força restauradora? Ela sempre tenta fazer a mola voltar à posição original. Se eu puxo com 40 newtons para a direita, a força elástica é 40 newtons para a esquerda. Se eu puxo com 70 newtons para a direita, a força elástica é 70 newtons para a esquerda. Ô, professor, se você, ao invés de puxar, se você empurrar, não muda nada. Se eu empurrar para a esquerda com 10 newtons, ela vai empurrar a mola para a direita com 10 newtons. A força elástica, ela é dita uma força restauradora. Ela é uma força variável. Ela depende sempre da força. Repito, Kalene, vamos lá. A força elástica, ela é uma força que vai sempre tentar fazer a mola voltar à posição original. Então, se você puxa para a direita a mola, a força elástica atua para a esquerda. Se você empurra a mola para a esquerda, a força elástica atua para a direita. Então, isso é movimento uniforme? Não, porque isso aqui não tem nada a ver com movimento uniforme, não. Movimento uniforme é aquele movimento que a velocidade é constante e não tem aceleração. Tá certo? Aqui a gente está falando de forças exclusivamente, tá? Não associa com movimento uniforme, porque eu posso fazer esse movimento de puxar a mola rapidamente ou de forma constante. Então, não associa com movimento uniforme, porque não tem essa associação, não. Então, o que eu quero que vocês associem aqui é o seguinte, que a força elástica ela é variável. Quer ver um exemplo? Bora lá. Vou dar um exemplo com uma prática da vida que vocês vão entender. Se você pegar a xuxa de cabelo, eu não lembro porque ela é variável. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui na prática. Se você pega uma xuxa de cabelo e dá uma volta no cabelo, você bota um valor, né, para dar uma volta. Você aplica uma certa força. Se você der 2 voltas e deformar mais, você vai aplicar uma força maior ainda. Se você der 3 voltas, você botar uma força maior ainda. Ah, beleza, eu não tenho cabelo grande, eu nunca fiz isso. Me dá um exemplo aí que eu possa entender. Vocês conhecem como Badog ou como estilingue? Vamos lá, eu conheço como Badog. Se você pega o Badog ou o estilingue e puxa só um pouquinho o elástico para trás, a pedra vai só um pouquinho para frente. Se você puxa mais para trás, ela vai mais para frente. Se você puxa mais ainda para trás, ela vai mais ainda para frente. Então, quanto mais você deforma o elástico, maior vai ser a força elástica. Então, a força elástica, ela é chamada de força variável. Ela é uma força restauradora, vai fazer o objeto tentar voltar à posição original, e ela é uma força variável. É diferente da força peso. A força peso é constante, ó. Se você tem essa bolinha que tem 2 kg de massa, o peso dela vai ser 2 vezes 10, que vai ser 20, independente se a bolinha está mais para frente, se a bolinha está mais para baixo, se ela está mais para cima, se ela está mais para a direita, mais para a esquerda,
A força-peso, ela é constante, ela não vai mudar. Já a força elástica, ela é variável. Ela muda a depender do tanto que você puxa a mola. Se você puxar só um pouquinho, a força elástica vai ser só um pouquinho de força. Se você puxa muito, a força elástica vai ser muito de força. Então é só lembrar do que você faz na prática no elástico de cabelo. Ó. Se você dá uma volta, que é uma deformação, vai ter que botar uma força pequenininha. Agora, se você quer dar 3 voltas, não é mais difícil? Porque a força aumenta. Então, a força elástica, ela é variável. Se ela é variável, ela não é constante e eu não posso usar aquela fórmula. Vocês lembram que aquela fórmula... Ó, vou voltar para vocês porque sou gente boa. Além de ser um semideus, eu ainda sou gente boa. Vou voltar para vocês aqui, ó. Lembra que essa fórmula só pode ser usada quando a força é constante. Eu já falei disso várias vezes na aula passada. Ó, essa fórmula só pode ser usada quando a força é constante. Ô, Belis, e quando a força não é constante? Gente, se você não tiver autoestima com você mesmo, ninguém vai ter com você. Se a força elástica não é constante, como é que eu faço então? Ó, quando a força varia, quando é uma força qualquer, lembra que tem que ser calculado através da área? Lembra disso? Quando a força é constante, eu uso a fórmula. Quando a força é uma força qualquer, eu uso a área. Sempre é importante estar revendo os slides, porque só eu falando, você não consegue assimilar tudo. Então, é sempre importante, depois das aulas, durante a semana, pegar os slides ou pegar o livro e rever, para ir fixando essas informações, tá certo? Então, a força elástica, eu não posso usar essa fórmula, ó, porque ela não é constante. Então, eu não posso pegar aquela fórmula, que é F vezes D vezes cosseno, aí no lugar de F, eu botar força elástica, e no lugar de força elástica, eu botar K vezes X. Isso não existe. Eu não posso fazer isso. Isso está errado. Por quê? Porque essa fórmula só é válida quando a força ela é constante. Todo mundo entendeu como não fazer? Como não fazer? Todo mundo entendeu? Você não vai fazer com a fórmula. E aí? Essa fórmula aqui é uma função do primeiro ou do segundo grau? Essa fórmula aqui é uma função do primeiro ou do segundo grau? Parabéns! Do primeiro grau. Se é do primeiro grau, o gráfico é uma linha reta ou é uma parábola? Se é do primeiro grau, o gráfico é uma linha reta ou uma parábola? É uma linha reta, parabéns. E como ela é variável, ela vai aumentando, ó. Se eu boto uma deformação de 10 centímetros, ela vai ter uma força de 2. Se eu boto uma deformação de 20, ela vai ter uma força de 4. Se eu boto uma deformação de 30, ela vai ter uma força de tanto. Está aumentando, tá vendo? Então, ela está aumentando. Ela é variável. Então, eu não posso usar a fórmula. Exatamente, Nielsen está orgulhoso, né? É uma equação do primeiro grau. Se fosse do segundo grau, gente, teria que ser ax ao quadrado mais bx mais c. Aí o gráfico, ele não seria uma linha reta. O gráfico seria uma parábola. Gráfico de função do primeiro grau é aquele ax mais b, que é uma linha reta que pode ser crescente ou decrescente. No caso da força elástica, ela é crescente, por isso que ela vai aumentando. Então, eu tenho que calcular como sendo a área do gráfico. Quem lembra o que significa esse N em cima da igualdade? Eu já falei sobre isso em aulas passadas, mas quem lembra o que significa esse N em cima da igualdade? Numericamente igual. Isso mesmo, Mari. Ô, Belis, Mari lembrou aí que é numericamente igual, mas eu não lembro não. O que significa isso? Vamos lá. Significa dizer que o mesmo número que der para a área é o mesmo número que vai dar para o trabalho, mas não é a mesma unidade de medida, porque área é metro quadrado e trabalho é joule. Então, a unidade de medida não é igual. A única coisa que é igual é o mesmo número. Não é a mesma unidade de medida. É só o mesmo número. Tá claro? Deu para entender isso? O número é igual.
A unidade de medida é diferente. E que figura geométrica é essa daí? Para Nielsen agora ficar totalmente orgulhoso de vocês aí. Nielsen e Carlos, né? Porque Carlos também ensina matemática para vocês, né? É um triângulo. E a área de um triângulo, eu nem vou perguntar, porque eu tenho certeza que vocês absoluto que vocês lembram. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por quê, Belis? Porque o retângulo é base vezes altura e todo triângulo é metade de um retângulo, né? Então é base vezes altura dividido por 2. Aí você tem o triângulo. Então essa figura aqui, ó, essa figura aqui que eu vou pintar de vermelhinho é um triângulo. Então, para achar o trabalho da força elástica, eu tenho que ir pela área. Eu não posso ir pela fórmula. Mais uma vez, por que, Belise, você não quer que eu use a fórmula? Por que você é chato comigo? Deixa eu usar a fórmula que eu já decorei, que é F vezes D vezes cosseno. Eu não posso deixar você usar, senão você vai errar. Porque essa fórmula só é válida se a força for constante. E a gente relembrou hoje que a força elástica, ela não é constante. Tudo bem, galera? A parte da teoria, vocês estão entendendo? Não, Mari. Daqui a pouco a gente vai ver como aparecem as questões, tá, Mari? Pode aparecer com gráfico ou sem gráfico, tá, Mari? Já já a gente vai ver como aparecem as questões. Então, ó, a base. Começa em zero, termina em x. A base é x. A altura começa também em zero, termina em força elástica. Então, a altura é força elástica. Então, a base eu substituo por x e a altura eu substituo por força elástica. Alguma dúvida em substituir? Alguma dúvida em substituir? E força elástica, Belis? Ó, força elástica não é K vezes X? Então, eu vou fazer uma nova substituição. Ó. Repete. Ellen, a área, né, base vezes altura do triângulo. Então, a base, ó, começou em zero, terminou em X. Bote números, tipo, começou em zero, terminou em 5. De 0 para 5 não é 5? Então, de 0 para X é X. Agora, a altura. A altura começou em zero, terminou em força elástica, porque aqui no eixo Y é força elástica. Bote números. Começou em zero, terminou em 8. 8 menos zero não dá 8? Se começou em zero, terminou em força elástica, a altura é a força elástica. Deu para entender agora? Beleza, é isso aí. Se não entender, pergunta, que eu repito. Então, agora, ó, vou fazer isso aí que Ila falou. Ó. Eu vou substituir força elástica por K vezes X. Ila já matou a charada, ó. Então, fica X, que já tinha, e agora K vezes X que entrou. X vezes X não é X ao quadrado? Por isso que a fórmula fica K, X ao quadrado sobre 2. Ô, Belis, tu vai ser gente ruim com a gente e quer que a gente faça todo esse passo a passo aqui para chegar nessa fórmula? Não, gente. Eu nunca pedi para vocês deduzirem fórmula. Nunca pedi. Vocês já sempre podem usar a fórmula direto, ó. Vocês podem usar isso aqui direto. Agora, eu tenho que mostrar para vocês como chegou nessa fórmula, para você achar que não veio do nada. Mas por que mais ou menos? Porque quando for a favor do movimento é motor, quando for contra o movimento é resistente. E já já eu mostro para vocês a situação que vai ser a motor e a situação que vai ser resistente. Que Ila aqui já está perguntando. Se pode ser motor resistente? Pode, Ila. O próximo slide é justamente para falar disso, Ila. Essa fórmula é só para o trabalho da força elástica, Mari. É só para o trabalho da força elástica, tá? Porque a força elástica, o gráfico dela é a área de um triângulo. Então, essa fórmula só vale para o trabalho da força elástica, tá certo? Então, tá, isso mesmo, Mila, desculpa. Não é uma pergunta, é só uma afirmação que você fez, desculpa. Então, o trabalho da força elástica, ele pode ser positivo ou negativo. Ele é positivo quando é motor, ele é negativo quando é resistente. Lembrando, mais uma vez, que K chama-se constante elástica
e x chama-se deformação. Até aí, vocês entenderam? Até aqui, vocês entenderam? Vai precisar deduzir essa fórmula? Vai precisar deduzir? Não, não precisa deduzir. Pode usar a fórmula pronta. Ô, Belis, tudo bem. Eu sei usar a fórmula, mas eu não sei, Belis, quando vai ser positivo e quando vai ser negativo. Isso ainda está me deixando com dúvida. Esqueça o exemplo aqui por enquanto, ó, que isso aqui é para aparecer depois. Deixa eu até botar aqui um para aparecer depois. Vamos lá. Pronto. Trabalho da força elástica. Quando é que vai ser positivo? Quando é que vai ser negativo? Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. Vai ser positivo quando está a favor do movimento. A favor do movimento. Vai ser negativo quando está contra o movimento. Lembrando que a favor chama-se motor, contra o movimento chama-se resistente. Isso aqui já foi assunto de aulas passadas. Até aqui tudo bem? Eu vi isso no livro e fiquei confuso. Então vamos agora, Ellen, vamos tirar essa confusão sua. Tinha uma questão assim na atividade. Então bora lá. Vamos tirar essa confusão de vocês aí. Se eu empurrar essa mola para a esquerda, ó, essa força F é F de Felipe. Eu estou empurrando, ó, ela para a esquerda. Lembra que a força elástica é dita como força restauradora? Se eu empurro, restauradora. Se eu empurro a mola para a esquerda, então a força elástica é para a direita. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida nisso? Se eu empurro a mola para a esquerda, a força elástica está para a direita. Nesse caso aí, a força elástica está contra ou a favor do movimento? Lembrando que o movimento é para a esquerda, né? Porque eu estou empurrando a mola para a esquerda. A força elástica está contra ou a favor do movimento? Então, nessa situação, o trabalho da força elástica ele vai ser negativo. Essa foi a situação 1. Calma que eu vou fazer outras. Situação 1, alguma dúvida? Situação 1, alguma dúvida? Não. Vamos lá para a situação 2. A figura de baixo. Vou botar agora de outra cor para não confundir. Vou botar de verdinho. Eu puxei agora a mola para a direita. Eu estou puxando para a direita. Só que a força elástica ela é restauradora, lembra? Se ela é restauradora, se eu puxei para a direita, a força elástica agora atua para a esquerda. A força elástica está contra ou a favor do movimento? A força elástica está contra ou a favor do movimento? Eu estou puxando para a direita. A força elástica está contra ou a favor do movimento? Contra, né? Porque ela está para a esquerda. Então, o trabalho da força elástica, ele é negativo. Situação 2. Alguma dúvida? Alguma dúvida na situação 2? Aí, eu vou... Ótima pergunta, Kaline. Adorei a sua pergunta. Aí, Kaline está falando assim, então a força elástica não seria sempre contra o movimento? Você não entendeu? Vou repeti-la. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou repetir para a Ila, que não entendeu. Depois, eu amplio com o que a Kaline perguntou, que foi uma ótima pergunta. Ila, deixa eu apagar aqui o que eu rabisquei para ficar mais fácil você enxergar. Esqueça a situação 1, tá? Eu estou agora na situação 2. Na situação 2, eu puxei para a direita. Ó, o movimento é para a direita. Olha a força elástica. A força elástica é uma força restauradora. Tem que ser contra o movimento. Se eu puxo para a direita, a força elástica está para a esquerda. A força elástica está contra ou a favor do movimento? A força elástica agora, Ila, está contra ou a favor? Então, mais uma vez, ela foi negativa, assim como na situação 1, que ela também foi negativa. Deu para entender agora, Ila? E parabéns, Ila, por perguntar, porque tem um monte de gente que está com dúvida que nem você, mas fica com vergonha de perguntar. Se você não pergunta, essa galera todinha que está com dúvida aí, não iria aprender. Está com dúvida, pergunta. Você entendeu realmente? Sim, de nada. Agora, então, ó, tanto a situação 1 foi negativa,
como a situação 2 foi negativa. Aí, Ellen, foi Ellen que me fez subir aqui para ver Ellen. Eu não li, que, acho que foi Ellen, já passou aqui, está muito lá em cima, aqui. A força elástica não seria sempre contra o movimento? Então, Ellen, quando você deforma a mola, sim. Então, ó, vamos ler esse box aqui. Quando você comprime ou quando você estica a mola, foi Kaline que falou? Desculpa, Kaline. Quando você estica ou quando você comprime a mola, portanto, o trabalho da força elástica é negativo, tá? Quando você comprime, que foi a situação 1, ou quando você estica, que foi a situação 2, o trabalho da força elástica é negativo. Aí Kaline falou assim, então vai ser sempre negativo, Belis? Porque a força elástica vai ser sempre contra o movimento, né? Não. Sabe por que não? Vamos ver agora a situação 3 e 4. Olha a situação 3. Na situação 1, eu empurrei ela para a esquerda, não foi? Na situação 1, eu empurrei para a esquerda, ó. Empurrei para a esquerda. Aí agora, eu tirei a minha mão. Se eu tirei a minha mão, lembra que a força elástica vai fazer a mola voltar à posição original? A força elástica empurra para a direita e o movimento está para a direita. Então, quando a mola volta para a sua posição original, o trabalho da força elástica está a favor do movimento. Então, agora ele é positivo. Quando você empurra a mola, é negativo. Mas quando a mola sozinha, ela volta para a sua posição original, o trabalho dela é positivo. Vixe, Belis, continuo sem entender. Vamos lá. Então, vou fazer com o exemplo 2 daqui de baixo. Ó. O exemplo 4, quer dizer, 2 não, o 4, porque o 2 era esse. Vamos lá, Kaline, presta bem atenção aqui, ó. Olha para minhas mãos. Eu peguei uma mola e puxei, ó, puxei. Tô aqui segurando, tô aqui segurando. Se eu soltar a mola, ela não vai voltar para trás? Ó, eu tô aqui com a mola, puxei. Se eu soltar a mola, ela não volta para trás? Então, quando você solta a mola, ela está indo para trás. A força elástica também não aponta para trás? Então, agora a força elástica está contra ou a favor do movimento? Agora, a força elástica está a favor do movimento. Então, o trabalho da força elástica, ele é positivo. Porque quando ele é contra o movimento, ele é negativo. É só olhar para a figurinha. É só olhar para a figurinha que vocês entendem. Então, sempre que outra força atuar, além da força elástica, o trabalho vai ser negativo. E isso é Ellen perfeito. E sempre que ela sozinha, Ellen, voltar para a sua posição original, aí vai ser positivo. Então, quando você, ó, lê aqui esse box, ó. Quando você comprime ou estica, o trabalho da força elástica é negativo, porque ele vai ser contra o que você está fazendo. Agora, sempre que a mola voltar à posição original, ó, sempre que ela volta sozinha à posição original, aí o trabalho vai ser positivo. Deu para entender agora, gente? Sinceridade, deu para entender? Ô, Belis, eu ainda estou com dúvida. Eu queria que você fizesse uma questão sobre isso para ver se eu entendo. Eu vou fazer uma questão já já. Deixa eu só acabar esse slide que eu faço uma questão. Tá? Eu acho que quem está com dúvida, ainda um pouco de dúvida, vai tirar dúvida quando eu fizer a questão. Quando eu fizer a questão, vai matar a dúvida de vez. Mas antes da questão, o trabalho da força elástica também não depende da trajetória. Tá? O trabalho da força elástica não depende da trajetória. Tipo, se eu puxar a mola 20 centímetros, aí depois eu puxei mais um pouquinho, mais 30 centímetros. Ou se eu puxar de vez, logo 50 centímetros, tanto faz eu puxar de pouquinho em pouquinho, ou eu puxar de vez. Não depende da trajetória. Depende só da deformação. Então, ó, olha aqui o exemplo. Ó. Exemplo. Se você deformar 20 centímetros e depois deformar mais 30 centímetros, ou se você deformar direto para 50 centímetros, o trabalho da força elástica vai ser o mesmo. Então, o trabalho da força elástica não depende do caminho como você fez.
só depende da deformação total. Não importa se eu fiz 10, depois 20, depois 10, ou se eu fiz direto 50. O que importa é só o tanto que ela deformou no total. Não depende da trajetória. Assim como a força-peso, o trabalho dela também não dependia da trajetória. O trabalho da força elástica também não depende da trajetória. Deu para entender isso aqui, gente? Sinceridade. Deu para entender isso aqui? Então, quando uma mola é alongada, o trabalho é negativo? Sim, Breno. É a situação 2, ó, Breno. Olha a situação 2. Ó, quando você puxa a mola para a direita, que você esticou ela, a força elástica está para a esquerda. Aí o trabalho da força elástica é negativo. Não é o da sua força, tá, Breno? O da sua força F é positivo. O que é negativo é o da força elástica. Porque a sua força F, Breno, está a favor do movimento. O trabalho da sua força F, Breno, ele é positivo. O que é negativo, Breno, é o trabalho da força elástica, tá bom? O trabalho da força elástica é que é negativo. Tá certo? Então, o trabalho da força elástica só é positivo quando ela está sozinha, voltando à posição original. Isso mesmo, Bruno. Parabéns. É o que está escrito aqui, ó, Bruno. Dá uma lidinha nesse box aqui, ó. Quando a mola volta à sua posição original, a força elástica é a favor do movimento, sempre. Portanto, o trabalho é positivo. Então, gente, quando só tem a força elástica atuando, ó, quando só tem ela atuando para fazer a mola voltar à posição original, vai ser positivo. Agora, quando tem alguma outra força fazendo a mola comprimir ou esticar, aí o trabalho da força elástica ela vai ser negativo, porque a força elástica vai ser contra o movimento. Ficou claro na cabecinha de vocês isso? Sinceridade, ficou claro? Vamos fazer aqui duas questões. Eu vou pular esse slide aqui, depois eu volto, tá bom? Não é que eu vou deixar de falar, não. Eu vou falar de associação de molas, tá? Depois eu volto. Mas deixa eu fazer logo uma questão, porque eu sei que vocês estão querendo ver na questão, na prática, como é que eu vou fazer isso. Vamos lá. Eu vou fazer essa e a 13 vocês fazem sozinhos. Um objeto de massa 0,5 quilogramas, apoiado sobre a superfície sem atrito, está preso a uma mola de constante elástica 100 newtons por metro. Perceba que eu não decoro o valor da constante. Vem na questão. Ou então vai vir todas as outras informações para achar a constante. O objeto é puxado por 10 centímetros. O tanto que você puxa chama-se deformação. Será que pode ser em centímetro, gente? Será que a deformação pode ser em centímetro? Olha a unidade da constante. Newton por metro. Então, eu divido por 100, 10 centímetros é 0,1 metros. Olha o nome centímetro. Centímetro. É só dividir por 100. E depois, ele foi puxado por 20 centímetros. Então, eu primeiro puxei 10 centímetros, depois eu puxei mais 20 centímetros. Eu puxei 10, depois eu puxei mais 20. Então, eu deformei na situação 10, na situação 2, 20 centímetros, que é 0,2. Até aí, só fiz ler a questão. Alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida? Não? Vamos lá ver agora qual é a pergunta. Calcule o trabalho da força elástica no fim do deslocamento e quando voltar à posição original. Será que eu preciso calcular de pouquinho em pouquinho, 10, depois 20? Ou será que eu posso calcular direto para 30? Eu posso calcular direto para 30. Porque lembra que independe do caminho da trajetória, o que importa é a deformação. A deformação total foi de 30 centímetros. E 30 centímetros é 0,3 metros. Alguma dúvida do porquê eu posso fazer logo direto? Ah, Beliz, eu não quero fazer direto, não. Eu quero fazer primeiro 10, depois 20. Vai ter problema? Não. Não vai ter problema, mas você vai estar perdendo tempo, né? Não vai ter problema, mas você vai estar perdendo tempo. Então, quando você puxou a mola para a direita, a força elástica está onde na mola? Quando você puxou para a direita, a força elástica na mola está para onde?
Ela está para a esquerda. Então, você vai usar aquela fórmula. E aí? Você vai usar positiva ou negativa? A força elástica está contra ou está a favor do movimento? Exatamente. Então, vai ficar, ó, menos K x ao quadrado sobre 2. O K, ele falou que é 100. O X é 0,3, porque eu não vou fazer de pouquinho em pouquinho. Eu posso fazer de pouquinho em pouquinho, beleza? Posso, mas eu não quero, para não perder tempo. Então, fica menos 100 vezes 0,09 dividido por 2, como eu estou sem espaço, vou botar um número direto, 4,5 joules. Isso é quando eu puxei. Quando eu puxei. Ok? Só que agora ele pergunta quando volta. Quando você soltar essa mola, ó, tá aqui. Quando você soltar, a sua força deixa de existir. Só existe agora a força elástica puxando a mola para trás. Quando você solta, que a mola volta para a posição de origem, o trabalho da força elástica vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo ou negativo quando você solta? Por que positivo, Belis? Porque está a favor do movimento. Aí, ó, vai ser o mesmo K, que é 100, o mesmo X, que é 0,3. A continha é exatamente igual. Só que em vez de ser positiva, negativa, ela vai ser positiva, porque você soltou. Ficou claro como faz a questão agora? A questão do positivo e negativo? Que eu senti que vocês ficaram com muita dúvida nesse negócio de positivo e negativo. Vocês entenderam? De verdade? Vocês entenderam de verdade? Parece super difícil, né, quando estou falando. Mas na prática é bem fácil. Se ela volta à posição original, é positivo. Se ela é deformada, é negativo. Ponto, acabou. Só isso. Ok? Faça, por favor, a questão 13. Faça aqui essa questão 13, por favor. Quem já souber, pode colocar a resposta no chat, tá? Temos, por enquanto, letra B. Quero mais opções. Temos letra A. Quero mais opções. Mais pessoas. Tenho poucas pessoas respondendo ainda. Por enquanto, só respostas A e B. Temos mais na letra A, mais na letra B. Temos na letra E. Temos mais na letra A. Temos mais na letra B. Mais na letra A, mais na letra A. Mais na letra A. Letra A está ganhando disparado de todo mundo. Temos uma pessoa na letra C. Tadinha, essa pessoa está isolada, bichinha. Quem é? É Eri. Tadinha de Eri, está isolada. Só Eri na letra C. Vamos lá. Então, a maioria absoluta é A segunda maioria é B, pouquíssimas pessoas na letra E só Eren, louca, maluca, marcando letra C. Parabéns, Eren, louca, maluca, você foi a única pessoa que acertou. E Maria, que colocou aí agora assim que eu falei, então valeu também. Parabéns para vocês duas. Belis? Como assim, Belis, letra C? Letra C era a única que eu tinha certeza que era a errada. E a letra C é a correta?
Não pode ser letra A, não, ou letra D. Vamos lá. Vou falar uma por uma. Para um pouquinho o chat, ó. Presta atenção agora no que eu vou fazer. Não realiza trabalho. Para um pouquinho o chat, ó. Presta atenção. Trabalho, a fórmula geral é F vezes D vezes cosseno. Para não ter trabalho, ou não tem força, ou não tem deslocamento, ou o cosseno é de 90, porque o cosseno de 90 é zero, né? Então, ou a força é zero, ou o deslocamento é zero, ou o ângulo é 90. Vamos lá. Trabalho da resistência do ar. O trabalho da resistência do ar não vai ser 90 graus, né? Porque lembra do paraquedas? Ó, tem uma pessoa caindo aqui de paraquedas, a pessoa está indo para baixo, mas a força de resistência do ar está para cima. Mas não é 90 graus, né? Isso aqui é 180 graus, né? O trabalho dela seria negativo e não zero. Por quê? Porque tem força e tem deslocamento. Então, letra A, falso. A força de resistência do ar realiza o trabalho. Gente, se a força de resistência do ar não realizasse trabalho, não gastasse energia, porque lembra que trabalha energia? Se a força de resistência do ar não gastasse energia, não ia frear a pessoinha lá no paraquedas e a pessoinha se pipocar no chão. É isso que acontece na vida prática? Não, né? Então, a força de resistência do ar realiza, sim, trabalho. É um trabalho resistente, né? Tanto que ela retira energia, vai diminuindo a velocidade e a pessoa freia e para. Letra B. A força-peso do objeto em queda livre. Quando o objeto está em queda livre, o objeto está indo para baixo e a força-peso está para baixo. Realiza trabalho, sim, que a gente viu nessa aula, inclusive, e é peso vezes altura positivo. Se fosse para cima, também ia realizar trabalho. Mas se fosse para cima, ia ser peso vezes altura negativo. Então, a força-peso, ela não realiza trabalho se fosse na horizontal. Na horizontal é que a força-peso não realiza trabalho. Porque na horizontal, a força-peso forma um ângulo de 90 graus. Então, na horizontal é que ela não realiza trabalho. Letra E, a tensão no cabo de um elevador. Se você está dentro de um elevador, o elevador está te subindo para cima com a tensão está a favor do movimento. A tensão realiza sim trabalho, e o trabalho, inclusive, ele é motor, que ele é a favor do movimento. Então, Belis, por que a letra C? Vocês já estudaram com o Olegário que a força centrípeta é uma força que sempre aponta para o centro da trajetória. Independente de onde o objeto estiver, a força centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória. Porém, o objeto em cada ponto está indo para frente. O objeto em cada ponto da trajetória, ele está indo para frente. Então, a força centrípeta sempre forma 90 graus com deslocamento. Como o cosseno de 90 é zero, quando você colocar na fórmula, ó, trabalho da força centrípeta vezes deslocamento vezes cosseno de 90, qualquer força centrípeta vezes qualquer valor de deslocamento vezes zero, vai dar sempre zero. Então, por isso que é a letra C. Por isso que eu sempre digo, vá na sua. Não vá no do povo. A maioria absoluta marcando A e B, e só tinha uma pessoa até então naquela hora marcando C, e a C foi a correta. Vocês entenderam por que vocês erraram? A galera que errou, entendeu por que errou? Teve uma outra pessoa também, né? Foi Emily e teve mais uma pessoa. Parabéns para vocês duas. Vamos lá para o último slide da aula de hoje? Posso avançar para o último slide da aula de hoje? O próximo é o último. Posso? Vamos lá. A última coisa da aula de hoje é associação de molas. É você juntar molas. Você pode juntar molas de duas maneiras. Em série ou em paralelo. Belis, o que é em paralelo? Lembra da matemática? Retas paralelas são retas que não se cruzam. Então, em paralelo é quando você bota uma mola do lado da outra. Ela está em paralelo. Ó, uma mola do lado da outra. Está em paralelo. Em série é quando você assiste uma série na Netflix, tem o episódio 1, aí tem o episódio 2, tem o episódio 3, né?
é um em sequência do outro, né? É um em série ao outro. Então, em série é quando você tem uma mola e assim que termina essa mola, começa a outra, ó. É uma em sequência da outra, é em série. Então, ó, tem uma mola, em sequência tem a outra. Então, deixa eu voltar para essa figura aparecer primeiro aqui, porque eu preciso falar disso primeiro do que da... Então, ó, em série é uma em sequência da outra. Em paralelo é uma ao lado da outra. Olhar para a figura e saber o que é em série, o que é em paralelo. Tem algum problema? Parece resistência de chuveiro? É, mas aí é mola, viu, Mari? Não é resistência de chuveiro, porque resistência de chuveiro a gente vai estudar, mas é lá no terceiro ano. Reconhecer a figura do série e do em paralelo. Alguma dúvida? Não? Ok, vamos começar em paralelo, que é mais fácil. Em paralelo, lembra que eu não vou pedir para você deduzir a fórmula, tá bom? Mas em paralelo, o tanto que uma deformar vai ser o tanto que a outra vai deformar. Tipo assim, se essa daqui deformou 10 centímetros, obrigatoriamente essa daqui também deformou 10 centímetros. E a mola equivalente, que é uma mola que poderia substituir essas duas, também deformaria 10 centímetros. Então, quando é em paralelo, a deformação é a mesma para todo mundo. Já a força elástica é equivalente, que é aquela força elástica total, vai ser a força elástica da mola 1 mais a força elástica da mola 2. Por que mais, Belize? Porque lembra que vetores no mesmo sentido você soma? Então, a força equivalente, que é a força total, é a força elástica da mola 1 mais a força elástica da mola 2. Força elástica não é K vezes X? Então, eu vou botar K1, X1, K2, X2. E o equivalente? K equivalente, X equivalente. Como o X é o mesmo para todo mundo, eu corto o X. Ó. Então, resumindo, você não precisa fazer tudo isso aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Basta você saber que, em paralelo, a constante equivalente é a soma da constante da mola 1 com a constante da mola 2. Simples. Na prática, o que é que você está me dizendo com isso? Vamos dizer que a mola 1, a constante dela, seja 20 newtons por metro. E a mola 2, a constante dela, seja 30 newtons por metro. Você pode retirar essas duas molas e substituir por uma mola equivalente que a constante seja de 50 newtons por metro. É só somar as duas constantes. Em paralelo, lembrando, não precisa ficar preocupado em deduzir a fórmula. Mas vocês entenderam? Não precisa ficar preocupado em deduzir a fórmula, mas vocês entenderam? Então, se essa daqui for 100, bora ver se vocês entenderam. E a equivalente for 350. Quanto é a constante da mola 2? Quanto é a constante da mola 2? 250. Porque quando está em paralelo, é uma soma direta. Isso aqui é chamado de soma direta. Tudo bem? Deu para entender agora como faz? Deu para entender como faz? Ô, Feliz, eu só não entendi a questão da dedução da fórmula. Vamos lá, vou deduzir de novo. A deformação que a mola 1 tiver é a mesma deformação que a mola 2 tem. Então, a deformação de todo mundo é a mesma. A força elástica, que é a força total, vai ser a força elástica da mola 1 mais a força elástica da mola 2. Então, a força total, que é a força equivalente, é a força da mola 1 mais a força da mola 2. Força elástica, a gente não relembrou no instante, que é K vezes X. Então, a força 1 fica K1, X1. A força 2 fica K2, X2. E a força equivalente fica K equivalente, X equivalente. Como o X é o mesmo para todo mundo, eu corto o X. Ó. Então, o K equivalente é igual ao K1 mais o K2.
Tudo bem? De verdade, deu para entender em paralelo? O nome disso aqui, ó, é soma direta. Deu para entender? Agora, bora para o insere. O insere é o mais difícil. Mas não se preocupa, que eu não vou pedir para você deduzir a fórmula. Tá? Não se preocupe, mas bora lá. Insere, se essa aqui deformar 10 centímetros e essa aqui deformar 20 centímetros, a deformação total da equivalente, que é a mola que pode substituir aquelas duas, vai ser de 30 centímetros, concorda? Se essa deformou 20 e essa deformou 10, a equivalente vai deformar 30. Então, o x não é o mesmo para todo mundo. O x total é o x1 mais o x2. Tudo bem? O x não é o mesmo para todo mundo. O x total é o x1 mais o x2. Mais uma vez, força elástica não é K vezes X. Se eu deixar o X sozinho, esse K que está multiplicando passa para o outro lado fazendo o quê? Ele passa dividindo. Então, eu vou substituir esse X, ó, por força sobre K, força sobre K, força sobre K. Só que agora, a força total é a força igual para as duas, porque elas estão presas uma em sequência da outra. Então, a força da mola 1 é a mesma força da mola 2, que é a força das duas molas juntas. Então, a força eu posso cortar, porque é o mesmo para todo mundo. Quando você corta na matemática, não fica zero. Quando você corta na matemática, fica 1. O nome disso aqui é a soma dos inversos. Beleza? Parece muito complicado para mim. Vamos lá, parece muito complicado? Vamos botar valores. Quando a gente bota valores, fica um pouquinho mais fácil. Vamos supor que essa mola 1, a constante seja 20 newtons por metro. E essa mola 2 seja 30 newtons por metro. Como é que eu faço para achar a constante da mola equivalente, que poderia substituir as duas? Você faz 1 sobre a constante equivalente, é 1 sobre a constante 1, que é 20, mais 1 sobre a constante 2, que é 30. O MMC entre 20 e 30 é 60. 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 30 dá 2. Aí agora você faz o cruz credo. 5 vezes K fica 5K. 60 vezes 1 fica 60. Então, K vai ficar 12. Olha que curioso. Quando você associa em série, se uma for 20 e uma for 30, a equivalente não fica 60, não fica 50. A equivalente fica 12. Ao invés de mais difícil deformar mola, vai ficar mais fácil, porque uma mola vai ajudar a deformar a outra. Vocês entenderam? Vocês entenderam como faz em série e em paralelo? Ô, Belis, e na vida real? Onde é que tem isso na vida real? Onde tem isso na vida real? Um carro. Finge que isso aqui é um carro e essas bolas são as 4 rodas de um carro. Você tem a mola 1 para cima, você tem a mola 2 para cima, a mola 3 para cima, a mola 4 para cima. Você tem 4 molas em cada pneu do carro, uma paralela à outra. Então, a constante total do carro vai ser a soma dessas 4 molas. Eu não entendi muito bem, não? Entendi a conta, mas fica mais fácil de deformar? Fica, Mari, porque como é a soma dos inversos, lembra da matemática que o inverso, Mari, por exemplo, 1 sobre x é um número pequeno. 1 sobre 2x é um número menor ainda. 1 sobre 4x é menor ainda. Então, o meu inverso na matemática, lembra aqui, por exemplo, x, o inverso de x é 1 sobre x, é isso que significa inverso na matemática. Então, quanto maior for o número na parte de baixo, menor vai ser o resultado. O que vocês têm que entender é que, em paralelo, é uma soma direta. Não precisa decorar a fórmula, gente, porque a fórmula você não precisa decorar, você não precisa deduzir, melhor dizendo.
Decorar se precisa. Você não precisa deduzir. E em série é a soma dos inversos. Em paralelo, vai ficar uma mola mais difícil de deformar. Em série, vai ficar uma mola mais fácil de deformar, porque uma mola vai ajudar na deformação da outra. Tá certo? Antes de acabar a aula de assunto, minha aula acabou aqui. Tá certo? Mas eu preciso dar alguns recados para vocês. Alguma dúvida?